Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Importante também, amado de Deus, você ter a sua Bíblia, seu caderno de anotações, para que você venha meditar um pouco mais de tudo que será dito para o teu crescimento. Peço que você tome nota do título da mensagem, que tem por nome: O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E para darmos início à nossa mensagem, eu peço que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 7, verso 22, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, verso 22. E assim diz, amado de Deus: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros, ou seja, no corpo. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Porque a carne milita contra o Espírito, amado, como diz lá em Gálatas, capítulo 5, verso 19, há um conflito, há uma guerra de carne e espírito. E Paulo diz que na mente ele é escravo da lei de Deus. E assim também devemos ser todos nós. De fato, essa evidência que acabamos de ler aqui em Romanos, capítulo 7, verso 22, de fato essa evidência nos mostra claramente que o Espírito está pronto. Porque no tocante ao homem interior tem um prazer na lei de Deus. O Espírito está pronto. Mas por ele estar pronto, por haver em nosso espírito esse desejo e prazer para com a lei de Deus, para com a palavra do alto, para se manter no espírito, temos que estar pensando nas coisas do alto. Como também o próprio apóstolo Paulo disse: com a mente sou escravo da lei de Deus. O Espírito está pronto, mas para que venhamos reinar em vida, precisamos, amados de Deus, todos nós pensar nas coisas do alto. E Paulo nos convida a viver essa fé em Colossenses, no capítulo 3, verso 1. Peço que você também abra nessa evidência. Colossenses capítulo 3, verso 1. E assim diz, amados de Deus: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Então, o apóstolo Paulo, nessa evidência, pela vontade de Deus, nos convida a pensar nas coisas do alto. A palavra de Deus pede para que venhamos ser sábio. E aquele que é sábio, amado, atenta para o conhecimento, atenta para a palavra, atenta para o ensino, que são as coisas do alto. E vejamos o que está descrito em Provérbios, capítulo 15, verso 24. Há um inferno aqui embaixo que precisa ser evitado. E para que isso aconteça, temos que estar num caminho de Deus. Eu falo inferno aqui embaixo, não é lugar como as igrejas religiosas por aí afirmam,
Fogo, enxofre, e o capeta com chifre e um tridente. Não é esse inferno religioso que as igrejas religiosas ensinam, mas é um inferno de vida, situações, sofrimento, aqui nesse plano terreno, em que as pessoas estão sujeitas a viver um sofrimento eterno. Mas para que isso seja anulado nas nossas vidas, temos que estar pensando nas coisas do alto. Provérbios capítulo 15, verso 24. E assim diz, amados de Deus, nessa evidência: para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. É por não querer compromisso com a palavra de Deus que muitas pessoas têm sido escravas do sofrimento, da ansiedade, da preocupação, do medo, do choro, das doenças, das enfermidades, das desavenças nos lares, da falta de compreensão, da falta de amor, da falta de perdão na família, de filhos para com os pais, para com os avós, de homem para com a mulher, da mulher para com o homem, de irmão para com o irmão. É por não ter compromisso, não querer compromisso com a palavra de Deus, que muitas pessoas têm sido escravas de brigas, de palavras malditas, que até mesmo eles confessam: a minha vida é um inferno, essa família é um inferno, só há briga, só há discussão, por conta de não pensar e não querer compromisso com a palavra de Deus, que é um caminho que nos conduz para o alto, a fim de evitar o inferno aqui embaixo. Esse é o inferno que Deus se refere: sofrimentos, choro, ansiedade, preocupação, medo, insegurança. Isso é um inferno de vida. Por estarmos no corpo de carne, todos nós estamos sujeitos a esses sofrimentos. Mas para os que atentam, amados, para Deus, para a sua palavra, não permanece no inferno de vida, que são os sofrimentos. Não permanece num sofrimento eterno. Se você observar, quando uma família, quando uma casa há muita tribulação e muito sofrimento e muitas discussões e brigas, pode reparar que nenhuma dessas pessoas tem envolvimento com as coisas de Deus. E o que vai operar nessa família? Desavenças, discussões, mortes, até mortes. É pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão, prostituição, impureza, adultério. É por não pensar nas coisas do alto que as famílias vivem o inferno de vida. Não é macumba, não é olho grande, não é olho gordo, não é nada disso, mas mentes vazias das coisas do alto, da palavra de Deus. É por isso que há tanto sofrimento, inveja, bebedice, drogas operando na família, vícios. Tudo isso por não estar buscando as coisas do alto, de onde Cristo vive. Então a graça de Deus, ela traz a realidade para as pessoas o porquê de tanto sofrimento. Como pode as pessoas dar fruto em suas vidas se não estão ligados a videiras, como Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Por isso que Paulo diz: olha, dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, porque é Ele que me faz com que eu venha vencer esse corpo, através do fruto amado, domínio próprio, mansidão, paciência, amor, perdão. São os frutos do Espírito. O Espírito está pronto, mas ele precisa ser exercitado. Os frutos desse Espírito, através da palavra de Deus, que nos orienta como uma bússola, nos dá o norte da vida, nos educa para que venhamos renegar as paixões dessa carne, os seus desejos, a sua maldade. Então o desejo de Deus é para que venhamos reinar em vida. Temos de fato em nosso espírito o desejo de agradar a Deus, mas temos que mortificar
através da obediência da palavra de Deus, a incredulidade da nossa carne. Porque esse corpo carnal, ela não quer se envolver com as coisas de Deus. Ela luta para que muitos não estejam congregando, para que muitos não se ocupem com as coisas de Deus, mas se ocupem sim com as coisas dessa vida, com as baladas, com festas, com viagens. A nossa natureza terrena, ela quer que venhamos nos ocupar das coisas dessa vida. Apenas. Deus, ele criou o mundo, criou tudo que nele existe belo, para que venhamos usufruir. Uma viagem, um passeio. Mas a prioridade daquele que é sábio é o reino de Deus, é as coisas do alto. E as demais coisas serão acrescentadas, um passeio, uma viagem. Mas primeiramente, busque as coisas do alto. É muito bom usufruir da natureza, um passeio ao ar livre, ao campo, à praia. É muito bom, porque Deus criou tudo isso para que venhamos usufruir. Mas no momento, amados de Deus, de comunhão com a palavra, esse momento tem que ser priorizado por todos nós, a fim de evitar o inferno aqui embaixo. Abre em Romanos, capítulo 5, verso 17. Vamos também a essa evidência. Romanos, capítulo 5, verso 17. E assim diz, amados de Deus. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais dos que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Veja que o reinar em vida, o se livrar dos sofrimentos dessa carne, está em receber a abundância da graça. Então, viver neste corpo, reinando em vida, em todos os momentos, os sofrimentos, as tribulações, tudo vai ficando para trás. É tudo um temporal passageiro, mas na vida daqueles que recebem a abundância da graça. Quando estamos crescendo espiritualmente, quando passamos pelas tribulações, às vezes o tempo de esquecer o problema é um pouquinho mais demorado, por estarmos em crescimento espiritual. O estar apegado aos problemas, às vezes demora um pouquinho, para que você venha se livrar das preocupações, da ansiedade, do medo. Às vezes passa um tempinho para que você venha se livrar dos problemas, mas por você estar pensando nas coisas do alto, você acaba vencendo rapidamente. A preocupação, ela já não toma mais conta do seu coração. O medo já não tem mais aquela força como tinha antes, de te prender a ponto de você não sair nem de casa, com medo da maldade que existe no mundo. Mas a graça de Deus, ela nos encoraja a saber que temos um Deus em todo o tempo guardando as nossas vidas. Como diz lá em Salmos, caem 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Então veja, amado de Deus, nós temos uma palavra de proteção. Às vezes, pela pessoa ser nova na fé, não tem tanta convicção no coração dessas verdades. Mas conforme vai crescendo espiritualmente, mais se envolvendo com as coisas do alto, passarão a reinar em vida, em toda e qualquer situação. O sofrimento vem, mas é passageiro. O choro acontece, mas eu não fico preso ao choro, como muitas pessoas ficam. É um sofrimento que não tem fim. Isso é falta da palavra de Deus no coração, a abundância da graça. Então, amados de Deus, até entendemos quando uma pessoa é nova na fé, não tem tanta força para vencer os problemas. Mas, congregando, meditando na palavra de Deus, buscando conhecimento, todos passam a ser fortes. E nós que somos fortes, o Evangelho diz que devemos suportar as debilidades dos fracos.
Quando alguém está maduro na fé, na casa em que ela está, pode ter tantas complicações, problemas, porque nós estamos ligados a Cristo, mas tem muitas pessoas da nossa família que não estão. Então elas estão sujeitas a estar presas ao sofrimento por mais tempo, por não estar aplicando o coração ao conhecimento. São pessoas que sofrem mais, que ficam mais presas ao sofrimento, e nós que somos fortes, que estamos atentos à palavra de Deus, buscando as coisas do alto, devemos suportar com paciência esse que é débil na fé, que é fraco. Por enquanto recebo mudando em nome de Jesus. Então é a abundância da graça que nos faz reinar em vida, e assim eu declaro você vivendo a abundância da graça. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. É o Espírito alimentado que nos faz reinar em vida. É o Espírito alimentado que nos faz esquecer das coisas que para trás ficam. Aquilo que nos aborrece, ofensas, xingamentos, palavras, desprezo. Pelo Evangelho estamos convidados a esquecer as coisas que sofremos, quer por esposo, esposa, por filhos, por mãe. Às vezes tem palavras que nos entristecem, mas o Evangelho diz: olha, o Espírito está pronto, mas essa atitude de esquecer é você que tem que ter em prática. Como diz em Filipenses, capítulo 3, verso 13, abra nessa evidência, amado de Deus. O Espírito está pronto, mas essa atitude tem que ser exercitada por você. Filipenses, capítulo 3, verso 13. E assim diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, ou seja, a perfeição, né? Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Ou seja, o conhecimento, apegando-se a ele, avançando em se apegar a ele, as coisas do alto. Então Paulo aqui, ele diz: olha, eu não alcancei a perfeição, não sou perfeito, mas cabe a mim esquecer as coisas que para trás ficam. Tem muitas pessoas que se apegam a ofensas, a xingamentos, a desprezo. Mas aquela pessoa não poderia falar assim comigo, não poderia me maltratar, não poderia desferir essas palavras, essas atitudes de desprezo. Mas, amados de Deus, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. E o que diz a palavra de Deus? Sai da roda dos escarnecedores. Nós que somos fortes temos feito isso. Mas pessoas que amamos estão na roda dos escarnecedores. Ainda não alcançou a maturidade espiritual que você alcançou. Então, o que esperar dessas pessoas? São atitudes espirituais, de compreensão, de amor, de carinho, de atenção, de respeito? Não. Não podemos colher dessas vidas, por mais que queremos, essas atitudes espirituais, porque elas estão ali assentadas na roda dos escarnecedores, escarnecendo a vida das pessoas. Não se pode colher frutos espirituais daqueles que estão na roda dos escarnecedores, envolvidos com pessoas carnais, que maldiz a vida de todo mundo, que faz fofoca da vida de todo mundo, que tem inveja das pessoas, que cultiva no coração mágoa, ressentimento, ódio, vingança. Quem está entre essas pessoas, qual fruto espiritual nós vamos colher? Ainda que seja filho, ainda que seja esposa, parente, amigo, não temos como colher dessas vidas atitudes espirituais. Então somente a misericórdia de Deus para libertar pessoas que amamos da roda dos escarnecedores, porque enquanto elas estiverem lá, nesse ambiente carnal, está sujeito a sempre desferir palavras desagradáveis aos nossos ouvidos. Então recebo você vivendo essa palavra, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ofensas, xingamentos, desprezo, seja o que for, carnal, que parte dessa pessoa não leva em conta.
Devem os fortes suportar as debilidades dos fracos. E é como diz a palavra de Deus: não havendo maldizente, cessa as contendas. E também tem uma palavra de Deus também que promete: se os teus caminhos forem agradáveis ao Senhor, Ele, Deus, reconcilia contigo os teus inimigos, aqueles que se fizeram inimigos teus. Passarão a ser teus amigos. E com certeza isso acontecerá, a pessoa também sendo guiada por Deus para a palavra, para o conhecimento, para pensar nas coisas do alto. Porque os nossos amigos que são espirituais, que por sermos espirituais, também serão espirituais. E aqui eu deixo o meu abraço a todos. Obrigado pela perseverança, pela dedicação de juntos estarmos buscando conhecimento das coisas do alto. Um abraço a todos do seu amigo pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Te declaro, amado de Deus, reinando em vida, o Espírito está pronto, mas é praticando a palavra do alto que reinaremos em vida por meio de Cristo Jesus. Um abraço a todos, até a próxima. Anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na Palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.